A gente ouve muito por aí, né, que a geração Z é apática, é frágil, chegam a chamar de geração do fim do mundo. Mas e se todos esses rótulos estiverem completamente errados? E se a verdade for algo muito mais profundo? Nessa análise, a gente vai desconstruir essa narrativa para entender o que realmente está acontecendo. A pergunta que fica é exatamente essa. Será que as características que a gente vê na geração Z são um sinal de fraqueza ou são, na verdade, uma resposta lógica, uma adaptação ao mundo que eles herdaram? O que parece fragilidade pode ser, no fundo, uma forma de sobrevivência. Então, esses rótulos de antissocial, apático, não são falhas de caráter, não. O que as fontes apontam é que eles são sintomas. Sintomas de um problema muito, mas muito maior, que essa geração não criou, mas que foi obrigada a herdar. E aqui, a gente tem uma inversão de perspectiva bem interessante. O que as gerações mais velhas enxergam como apatia, as fontes descrevem como uma estratégia de sobrevivência. Pensa bem, é um jeito de conservar energia, tanto mental quanto emocional, num mundo que parece estar desmoronando. É uma recusa, até lógica, de gastar recursos com coisas que parecem fúteis. Para entender hoje, não tem jeito, a gente precisa olhar para trás. A situação da geração Z não apareceu do nada. Ela é o resultado de uma dívida que foi se acumulando, uma espécie de bagunça ética e ambiental deixada pelas gerações anteriores e que só aumenta com o tempo. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro como o problema foi escalando. Cada geração foi colocando uma camada a mais na crise. Começou com a industrialização pesada lá atrás, passou pela cultura do descarte do plástico da geração X e chegou na globalização extrativista da geração Y. A conta só foi crescendo. As fontes que a gente analisou usam uma metáfora que é genial. É como se fosse um código de computador corrompido, um malware que foi passado de geração em geração. E o que tem nesse malware? Narcisismo, uma ignorância seletiva, uma mentalidade de posse bem primitiva e uma atrofia do pensamento crítico. Um foco só em como fazer as coisas, sem nunca perguntar por que fazer. E qual é o resultado de rodar esse código por décadas e décadas? Bom, é o que a gente vai ver agora. Como isso tudo se manifesta no presente, com consequências reais que dá para medir, na saúde física e mental da geração Z. Olha, esse quadro aqui é chocante. De um lado, a zombaria, o tal do gaslighting geracional. Do outro, a realidade técnica, a ciência. Onde se lê geração chorona, a tradução é desequilíbrio neuroquímico induzido. Onde se lê preguiçosos, a realidade é exaustão sináptica por estresse crônico. É como se o agressor ficasse zombando da vítima pelas cicatrizes que ele mesmo causou. Os corpos da geração Z estão funcionando como bioindicadores, sabe? Um termômetro da saúde do planeta. E a gente está falando de eco-ansiedade, de névoa cerebral por causa de microplásticos, de doenças pulmonares aparecendo mais cedo, problemas de pele, até infertilidade por causa de produtos químicos na água. Isso não é mimimi, isso é biologia pura e simples. Essa citação resume perfeitamente essa desconexão, essa ilusão de que a gente podia envenenar o ambiente e sair ileso sem se envenenar junto. A geração Z é quem está sendo forçada a beber esse chá amargo agora. Então, qual é o diagnóstico para essa mentalidade tão destrutiva? As fontes chamam de cultura neandertal, um sistema de crenças que é, na verdade, a raiz de todo o problema. O ponto central é esse aqui. A cultura neandertal é um sistema que transforma tudo em objeto. Pessoas viram mercadoria. A natureza vira um recurso para ser extraído. A lógica é sempre a da posse, do ganho imediato, ignorando completamente o que vai acontecer lá na frente. Para a gente entender melhor, as fontes fazem um paralelo com a antiga cultura do dote, onde as filhas eram tratadas como propriedade, vendidas por um ganho para a família. Essa mesmíssima lógica foi aplicada numa escala planetária. Venderam a estabilidade do futuro, o ar puro, a água limpa, tudo isso por um dote de lucro trimestral. E por que essa cultura de posse é tão poderosa? Essa outra citação aponta para um vazio existencial, a tentativa de preencher um buraco interno com coisas externas, uma busca que, por definição, nunca acaba, e que, no processo, consome o mundo inteiro. Diante disso tudo, a pergunta é: por que o sistema não se corrige? A resposta é dura, mas é simples. Porque as estruturas de poder de hoje foram criadas por essa mentalidade e se beneficiam dela. A mudança não vai vir de quem lucra com a destruição. E aqui está o impasse. A lógica neandertal é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder. Ela cria conflito pelo pouco que resta. Já a alternativa racional, a da cooperação, cria mais valor para todo mundo.
O problema é que a cooperação não alimenta o ego, a dominação sim. E por que rejeitam a lógica racional? Orgulho. As fontes descrevem o orgulho das gerações no poder como um horizonte de eventos de um buraco negro, sabe? A luz da razão não consegue escapar. A ideia de admitir que erraram é tão insuportável que eles preferem ser reis das cinzas a ter que ceder o controle. Bom, se o sistema antigo está condenado ao colapso, o foco precisa mudar. Não se trata mais de consertar, mas de se preparar para reiniciar. Vamos ver quais são as ferramentas propostas para a geração que vai ter que construir um mundo novo, praticamente do zero. A proposta é quase um novo sistema operacional para a mente, baseado em 3 filosofias milenares. Primeiro, o estoicismo, para blindar o ego e focar só naquilo que a gente pode controlar. Depois, o taoísmo, para aprender a fluir com a natureza em vez de tentar dominar. E por fim, o budismo, para dissolver o apego à posse, que é a raiz de todo esse sofrimento. E essa aqui é a atitude central para esse reinício. A verdadeira revolução é interna, é a decisão consciente de absorver o trauma que foi recebido e não passar para frente. É quebrar o ciclo da dor. Essa é a maior declaração de independência que a nova geração pode fazer. E assim a gente termina com uma pergunta que redefine tudo. O colapso do sistema não precisa ser só o fim. Ele pode ser a limpeza necessária para que algo novo, mais equilibrado e verdadeiramente humano possa ser construído. Talvez o fim de um mundo seja, na verdade, o começo do mundo de verdade.